Shalom, shalom a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Você está no canal do Ministério da Restauração. Eu sou a professora Cássia Pereira e tenho por objetivo trazer aqui para vocês, meus amigos, análises de passagens bíblicas com o intuito de produzir restauração espiritual, mental, física e financeira na sua vida. A Bíblia, as Escrituras, ela é um manancial inesgotável de conhecimento, certo? No qual nós que temos fé neste Deus que habita nos céus, que criou todas as coisas, um Deus que enviou o seu Filho, o seu mensageiro, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, para vir em forma humana sobre a face da terra e anunciar o reino de Deus e trazer salvação para todos os homens. Nós e você, para todos aqueles que creem neste Deus que está nos céus, neste Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus que nos abençoa, para você que crê neste Deus, nós estudamos aqui no nosso livro, que é a nossa regra de fé, que são as leis que Adonai deixou para toda a humanidade, não só para aqueles que estão crendo hoje, mas para todos aqueles que vierem a crer neste Deus lindo e maravilhoso, certo? Então nós vamos fazer uma análise aqui de um texto bíblico bastante conhecido, está no livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 15, é um momento em que Deus ele se apresenta para Abraão. Na verdade, quem se apresenta para Abraão é Yeshua, não é? Durante todo o tempo da manifestação, desde o Éden, no tempo de Noé, no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, no tempo de Davi, quem era este anjo do Senhor, quem era esta figura imponente, poderosa, que se apresentava para os homens na face da terra. Essa pessoa, ela é Yeshua, porque a Bíblia nos diz que os homens não podem ver a Deus, não é? Os homens não possuem a capacidade de enxergar a Deus por conta da imensidade, da imensidão, não é? Da sua glória, certo? Então, por conta disso, não é? Deus em si, que é espírito, um espírito de poder e santidade, nós, os seres humanos, não somos capazes de contemplar a glória de Deus. Então, por isso, ele envia Yeshua, certo? Em forma humana, muitas vezes, aqui na Torá, muitas e muitas vezes Yeshua se manifestou em forma humana, junto, acompanhado dos seus anjos, para falar com nós, seres humanos. Então, aqui quem vai falar, na verdade, pessoalmente, cara a cara com Abraão, na verdade é Yeshua. Então, Yeshua ele já é revelado, não só no Novo Testamento, mas Yeshua ele é revelado, Yeshua, que é a graça manifestada de Deus para os homens, ele é manifestado já de Gênesis até Apocalipse. Ele está em toda a Escritura, certo? E para você que pode estudar a Bíblia e fazer uma análise mais aprofundada, você vai presenciar e detectar a pessoa de Yeshua em todas as passagens da Bíblia, do início ao fim. Então, aqui neste momento do capítulo 17, do verso 15, certo? Na verdade, o anjo do Senhor, esse Yeshua, né? Ele aparece para Abraão e ele tem uma conversa com Abraão face a face, cara a cara. E ele vai trazer para Abraão algumas revelações de futuro. E não são revelações fáceis, certo? São revelações que exigiram de Abraão um esforço hercúleo para a mentalidade dele e para a fé dele. Por isso ele foi chamado pai da fé, ele é chamado até hoje como pai da fé, certo? E amigo de Deus, também uma das características aqui, uma das qualidades que Deus atribuiu para Abraão, amigo de Deus e pai da fé. Então, neste momento desta conversa aqui, Abraão ele já está com 100 anos de idade e Sara já está com 90 anos de idade. Então, vejamos aqui o que ele vai falar para Abraão. Deus disse a Abraão, inclusive eu quero até mostrar para vocês, eu estou utilizando aqui nessa leitura a Bíblia judaica completa, é uma Bíblia que eu gosto bastante. Esta Bíblia ela é da editora Vida, certo? Você pode adquirir esta Bíblia pelo site da Amazon, você vai encontrar, tá? Ela tem no marrom, no azul, no preto, certo? É uma Bíblia muito linda, de capa de couro, e aqui dentro ela traz
o texto bíblico no original, viu, pessoal? Então é um texto bíblico aqui no original, por isso que eu gosto bastante. Mas independente disso, você pode utilizar qualquer qualquer tradução da Bíblia, toda ela é importante. Eu gosto desta, por quê? Porque ela traz os nomes dos personagens bíblicos no original e ela tem também aqui no final, que eu gosto bastante, ela tem como se fosse um dicionário, tá? Ela traz aqui, então, todas as palavras que ela usa em hebraico, no original em hebraico, dentro dos textos bíblicos, ela vai trazendo para você o significado das palavras. Por isso eu gosto bastante, tá? São os termos mais importantes. Alguns termos ela não traduz, ela deixa no original em hebraico. Por isso eu gosto muito, tá? A proximidade aqui. E o Novo Testamento, que foi também traduzido originalmente do grego, é uma Bíblia muito completa e eu gosto bastante. Então, para você que gosta de fazer estudos, né, mais aprofundados, de contextos e de personagens no original, eu aconselho você a trabalhar com esta Bíblia. Mas também eu uso várias versões, eu uso aqui também a Bíblia da Mulher, né? A Bíblia da Mulher é uma Bíblia maravilhosa porque ela traz quadros, né, sinópticos, ela traz explicações no rodapé. É uma Bíblia muito completa também, essa Bíblia da Mulher. Então são várias Bíblias que eu tenho, né? Quando eu estudo aqui uma versão que eu quero aprofundar em algum tema, então eu faço a leitura de várias passagens. Então vamos lá. Aqui, voltando, Deus disse a Abraão, então o nome de Abraão no original é Abraham. Deus disse a Abraham: quanto a Sarai, sua mulher, você não deve chamá-la Sarai. Sarai, no original hebraico, significa zombaria. Então, o sentido do nome naquela época, né, nos tempos do Antigo Testamento, nos primórdios das civilizações, era comum você colocar o nome em um filho conforme os acontecimentos do seu nascimento, não é? Fosse o caso para bem, fosse para mal, aquele filho herdava um nome. Então, quando Sara nasceu, ela foi chamada de Sarai, que significa zombaria. Quem era Sarai aqui para contextualizar? Na verdade, Sara, ela era meia-irmã de Abraão, porque Tera, o pai de Abraão, ele teve 2 esposas. Abraão era filho de uma esposa e Sara era filha de outra esposa. Naqueles tempos era muito comum, né, os casamentos acontecerem entre tribos, entre famílias, porque até então Deus não havia estabelecido critérios aprofundados de separação de parentesco. Mas lá na frente esses critérios vão aparecer, certo? Porque aqui são momentos diferentes de civilização e para um propósito e para um contexto do reino de Deus era assim. E isso não era visto como hoje na lei normal, não é? Na nossa lei atual, como incesto ou etc. Então, era muito comum os primos se casarem entre si, meio-irmãos, né? Ok? Então, aqui na verdade existia um parentesco. Então, o nome dela era zombaria. Não sei aqui o texto bíblico, né? Eu não fiz essa pesquisa porque não é o momento aqui de tratar disso, do porquê, né? Foi dado como zombaria, certo? Não é o momento desta aula, o que eu quero tratar é outra questão, ok? Então, é chamada de Sarai. E aí disse Deus assim para Abraão: seu nome deve ser Sara. E Sara, aqui no hebraico, ele termina com um H no final, porque esse H, Sará, ela simboliza uma palavra, um nome feminino, tá? Então, ele vai falar aqui, vai ser Sará, com H no final, que significa princesa. Então, aqui acontece uma restauração de nome. É sobre isso que nós vamos tratar aqui no nosso primeiro tópico. Eu vou ler o contexto, depois eu entro mais aqui no aspecto. E Deus continua assim: eu a abençoarei, além disso darei a você um filho nascido dela. Eu a abençoarei muito, ela será mãe de nações, reis de povos e procederão dela. Então veja, ela será mãe de nações e reis de muitos povos procederão dela, a descendência.
Nesse momento, Abraão prostou-se com o rosto em terra e riu, pois pensou consigo: um filho será gerado por um homem de 100 anos de idade? Sará dará à luz com 90 anos? Abraão disse a Deus: que Ismael possa viver em tua presença. Porque Ismael já era um filho, certo? De uma concubina, né? De Agar, que tinha sido uma concubina de Abraão, uma concubina egípcia. E quando Sara vai ter Isaac, e Ismael já era adolescente, já estava aí por volta de 13, 14 anos. Tá? Então, o que Abraão faz? Ele faz uma contrapartida diante de Deus. Ele coloca assim: tudo bem que Ismael possa viver em tua presença e ser o nosso, e dele vir muitos descendentes. Deus respondeu: não, Sara será sua mulher. Dará à luz um filho para você e você deverá chamá-lo de Isaac, ou Isaac, que significa riso, certo? O nome de Isaac significa riso. Estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança eterna para seus descendentes depois dele. Então, observe, uma aliança eterna de descendência sobre Israel. E aí ele vai falar assim: quanto a Ismael, eu também o ouvi as orações de Ismael. Eu o abençoei e o tornarei fértil e lhe darei muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Eu, porém, estabelecerei minha aliança com Isaac, a quem Sara dará à luz neste período, no ano que vem. Com isso, Deus terminou a conversa com Abraão e subiu de diante dele. Eu quero trazer aqui para você algumas análises. A primeira análise que eu quero trazer aqui para você, o tema dessa aula é quando Deus muda a realidade de um cenário. Quando Deus muda a realidade de um cenário. Quando o Espírito de Deus, quando Yeshua aqui se apresenta para Abraão, ele vem com uma diretriz da parte do Pai, ele vem trazendo uma mensagem da parte do Pai, ele vem trazendo e estabelecendo questões de futuro, e ele deixa isso muito claro. Não fala por enigmas, não fala por parábolas, não fala por sonhos, mas ele fala claramente para Abraão o que vai acontecer dali para frente. Então, quando Yeshua chega, ele muda a realidade do cenário de Abraão. Nós vamos tratar aqui aspectos de restauração. Quando Yeshua chega na sua vida, quando você se abre para receber a pessoa de Yeshua, quando a graça irresistível dele lhe chama, e ele lhe chama para a salvação, e ele se manifesta para você, e você não deve endurecer o seu coração, e quando você então recebe a pessoa de Yeshua na sua vida, esse Yeshua chega e ele vai mudar a realidade total do cenário no qual você está inserido. E ele vai produzir na sua vida aspectos de restauração com muita profundidade. E o primeiro aspecto de restauração que ele vai tratar vai ser diretamente com a sua pessoa. Ele vai restaurar a sua pessoa no sentido de restaurar o teu espírito, a tua mentalidade e o teu físico. Depois ele vai restaurar a sua família. Ele vai restaurar a sua profissão, os seus talentos que estão enterrados, ele vai ressuscitar esses talentos, restaurá-los, e você vai novamente ser ativado nos seus talentos para produzir na terra. E ele também vai restaurar a sua questão financeira, ele vai restaurar a sua questão de prosperidade. Portanto, existe uma ordem em Deus. Esta ordem não pode ser quebrada, e Yeshua jamais vai quebrar esta ordem. Por isso, muitas pessoas não entendem a natureza de Deus. Elas querem chegar em Deus pela porta de trás. Elas querem chegar em Deus diretamente pelas finanças. Vou dar os dízimos, vou dar as ofertas para Deus me prosperar. Ora, Deus não prospera o doente espiritualmente. Como é que Deus vai fazer restaurações profundas em áreas da sua vida quando você ainda não está nem restaurado e nem apto para receber
organizar, governar e atuar sobre o que Deus estabeleceu para a sua vida. Então Deus vai alinhar primeiro você com Ele. Você vai ter que estar alinhado, certo? Com a mentalidade de Deus, com a natureza de Deus, com os propósitos de Deus para a sua vida, para que coisas possam começar a acontecer, certo? Algumas coisas acontecem nas nossas vidas, outras não. Outras ficam ainda retidas, porque elas requerem uma restauração de nível mais aprofundado. A primeira restauração que Deus traz para Abraão é em relação ao nome de Sara. Ele muda o quê? O estigma. Presta atenção aqui agora. A aula de hoje vai ter uma profundidade aqui e o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Deus, ele muda estigmas. Ele nem muda, na verdade ele retira estigmas que são colocados em nós no decorrer das nossas vidas, que começa na família, com os amigos, nos locais de trabalho, na igreja e na sociedade de forma geral, certo? Que estigmas eu estou falando? Qualidades que as pessoas vão colocando sobre você, sabe? Vão construindo uma imagem em cima de você, na qual você não é aquela pessoa. Então, vamos supor, na sua infância, estigmas que vêm, como você é burro, ou como você é lerdo, como você é tapado, como você tem dificuldade de aprender, você não consegue fazer nada na vida, tudo que você faz dá errado, nossa, como você é magro, nossa, como você é gordo, nossa, como você é lento para aprender a dirigir, você nunca vai aprender a dirigir. Então, são estigmas que vão sendo colocados. Nossa, como você é confusioneiro. Nossa, como você causa confusão com as pessoas. Nossa, como você não consegue se relacionar com ninguém. Você já percebeu que você não tem amigos? Você já percebeu que tudo para você é mais difícil? Você está entendendo? São profecias, palavras de maldição que vão entrando na vida de uma pessoa e vai produzindo uma deformação mental, uma deformação no caráter, na identidade, e vai fazendo com que aquela pessoa comece a crescer acreditando que ela é aquilo. Então veja, o nome de Sara era Sarai, que significa zombaria, ou seja, não sabemos se foi uma gravidez indesejada, não sabemos se foi num contexto difícil, não sabemos se foi uma atitude corrupta, seja da parte de Terá, pai de Abraão, seja da mãe, não sabemos o que aconteceu. O que acontece é que quando ela nasce, ela é vista como uma zombaria. O que é ser zombado? O que é ser zombado? É ser desprezado, é ser destratado, é ser desrespeitado. Então o nome dela é Sara, você é uma zombaria. Veja aqui a gravidade do estigma do nome sobre Sara. E ela era meia-irmã de Abraão, ela era da mesma família, ela vinha do mesmo pai, ela vinha do mesmo sangue. O pai de Terá já era rico, ele já era um comerciante. O pai de Terá tinha uma empresa na época em que ele produzia ídolos. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus e o pai de Abraão fazia estátuas de argila e vendia. O pai de Abraão era um vendedor de ídolos. Então foi daí que Abraão saiu, foi daí que Sara saiu, certo? Então o primeiro estigma que Deus vai retirar de cima de Sara é o que significa o nome. Então o primeiro aspecto aqui de restauração que Deus vai produzir em você vai ser uma alteração de identidade, alteração da sua identidade, aquela identidade que você vinha carregando, colocada sobre você por pessoas, construída dentro de você por pessoas. Esta é a primeira restauração que Deus vai trazer, porque Deus vai quebrar estes estigmas, Deus vai tirar estes estigmas e Deus vai restaurar a sua identidade. Deus vai fazer você voltar a ser aquela pessoa que você era lá desde a infância, na qual você nasceu para produzir no reino de Deus. Entende? Então, olha, veja bem a transformação do nome. Ele tira o estigma de zombaria para colocar sobre Sara uma identidade real, de realeza. Ele vai colocar sobre ela uma identidade de princesa.
Você não será mais chamada aquela que é escarnecida, aquela que é zombada. A partir de hoje, você vai ser chamada aquela que é uma princesa. Deus muda o status da identidade de Sara. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer quebrar os estigmas que estão sobre você, essas afirmações as quais você nunca foi, que colocaram sobre você. Deus vai tirar esta zombaria, este escárnio, essa depreciação, esta indiferença, esses maus tratos que você recebeu durante toda a sua vida. Deus vai tirar isso de você, vai te limpar, te restaurar na mentalidade, no espírito, e vai dizer para você que a partir do momento em que Ele chegou na sua vida, você é enxergado por Yeshua como um príncipe e como uma princesa. Então Ele está mudando o seu status, Ele está mudando o nível da sua identidade. Ele está restaurando as suas afirmações, as suas qualidades, a sua essência como filho dele. A paternidade de Deus começa a se manifestar sobre a sua vida e Ele resgata você da mão do agressor, certo? Para trazer para o reino dele e dizer para você que perante ele, você é enxergado por ele como um príncipe e como uma princesa. Esta ordem ele deu para Abraão. Por que ele não falou para Sara? Ele falou para Abraão, porque Abraão era um filho, não é? Um primogênito, e Abraão tinha a liderança da família, e Abraão era o esposo dela. Abraão estava dotado de autoridade espiritual sobre a família, autoridade governamental sobre a família, e ele também cresceu com Sara, conhecendo Sara como Sarai. Então Deus dá uma ordem para Abraão. A partir de hoje, você não vai mais chamá-la de Sarai, você vai chamá-la de Sara. Então Deus começa a colocar parâmetros dentro da tua família. Ele começa a proibir com que a sua família te chame da forma que te chamavam anteriormente, e ele vai dar uma ordem para a sua família, uma ordem dentro da sua igreja, uma ordem dentro do seu local de trabalho, uma ordem no meio dos seus amigos, uma ordem no campo do seu conhecimento, da sua universidade, aonde é que você vive. E Deus, com certeza, levantará também pessoas para agir neste sentido, porque na verdade ele levanta Abraão e ele exige de Abraão essa postura. Veja bem a importância aqui, preste bem atenção, porque você por si só não vai conseguir tirar coisas que foram colocadas sobre você. Você não vai ter essa força, nem essa estrutura, nem essa preparação, nem este ânimo, certo? Porque você pode estar deprimido, depressivo, consternado, constrangido, abalado, sentindo-se desprezado, sentindo o último o último da fila. Então, neste processo de restauração, muitas vezes Deus vai levantar pessoas de autoridade para começar a estabelecer parâmetros, certo? Estabelecer parâmetros. E se não existir esta pessoa para Deus usar, Ele mesmo se manifesta e faz. Então, veja bem, a segunda questão aqui que ele vai falar com Abraão. Então, a primeira foi a proibição de continuar enxergando Sara como antes e proibindo de ser chamada, como era chamada antes. Então, aqui ele chamou a atenção de Abraão. Cuidado, porque é assim que eu estou enxergando Sara. Então, é assim que você vai enxergar. Assim como Deus vai te enxergar como príncipe e como princesa, Ele também vai advertir as pessoas da sua família. Então, as pessoas vão começar a ter que tomar cuidado no que vão dizer para você, porque agora os olhos de Deus estão sobre você. Certo? Essas pessoas deverão tomar cuidado da maneira como elas vão te tratar, porque agora você é uma responsabilidade de Deus, certo? A segunda questão, a bênção específica. Depois de ele mudar o nome de Sara, ele vai trazer a bênção. Ele vai falar assim: Abraão, eu vou abençoar Sara de tal forma, tá, que eu te darei um filho, porque Sara era estéril, certo? Na verdade, a Bíblia fala muito da mulher estéril, mas assim, às vezes a gente não sabe, né? Pode ter sido um homem que era estéril,
mas naquele tempo, né, se atribuía à mulher a esterilidade. Então Sara não havia tido filhos com Abraão, eles já eram pessoas de idade avançada, por isso Sara deixou que Abraão se deitasse com a sua concubina para que desse um filho para Abraão, até porque Abraão e Sara, eles tinham muitas propriedades, muitas posses, eles eram pessoas muito ricas. Abraão, inclusive, era tratado como um príncipe nesse período antigo, por conta da sua importância e da sua riqueza. Ele era um homem de grande influência já no período. Ele não tinha herdeiros, tanto que ele vai falar para Deus que ele ia deixar toda a fortuna dele para um servo, não é? Então, quando Deus fala isso, ele fala assim, eu não só vou restaurar a identidade de Sara, como agora eu vou começar a abençoar. Então, o segundo processo de restauração na sua vida vai vir no processo de restauração física. Deus cura uma enfermidade de Sara. Ele vai curar o ventre de Sara e Sara vai poder gerar um filho. E Abraão, o que é muito natural, nós não podemos julgá-lo aqui, com 100 anos, não é? Um homem de 100 anos vai falar assim, qual é a minha disposição para fazer filhos, não é? Até porque nós sabemos que hoje, na medicina atual, um homem de 100 anos tem dificuldade já nessa área, não é? Já é um homem que produz uma infertilidade, na verdade, né? Uma escassez de sêmen, né? Não tem mais semente, um homem que já não tem disposição sexual. Ela, aos 90 anos, já não menstruava mais, não é? Já não tinha mais a ovulação necessária para gerar. Então aqui ia requerer uma cura sobrenatural, uma restauração da parte de Deus no físico de Sara. Então Abraão, ele não ofende Deus, ele fala consigo mesmo, como poderá ser isso? Eu na minha idade, Abraão na idade dela. E aí Abraão, então ele se confunde. O que ele fala? Não, acho que Deus está falando de Ismael, não é? Porque como a gente já tem Ismael adolescente, eu não estou entendendo muito bem o que Deus está falando, eu acho que eu entendi mal o que Deus está falando, não é? Ele disse que Sara vai ter um filho, e eu também, claro, é verdade, nós já temos um filho, né? Então eu estou entendendo que Deus está me dizendo que ele vai abençoar Ismael, que Ismael vai ser muito grande, e ele é descendente, ele é meu filho. Mas ele não estava falando de Ismael, ele estava falando assim para Abraão, porque Ismael não era filho de Sara, Ismael era filho só de Abraão, com Agar. E aqui Deus está falando assim, eu darei para Sara um filho dela, porque aqui em cima ele fala aqui, ó, além disso, darei a você um filho nascido dela. Deus foi muito claro. Ele, Abraão, que tentou assim embaraçar, colocar assim uma nuvem, né, de dúvida sobre o que Deus está falando. Eu acho que eu não estou entendendo muito bem o que Deus está falando. E nós somos assim, né? Às vezes Deus fala coisas muito chocantes para nós, de futuro, de perspectiva, de trabalho, de profissão, e são coisas tão chocantes, assim, de alteração tão profunda de cenário, que naquele primeiro momento a gente coloca a dúvida. Eu acho que não foi muito bem isso que Deus quis dizer, né? Eu acho que eu entendi mal o que Deus quis dizer, porque nem se sente merecedor, não é? Daquilo que Deus está falando. E Deus dá uma chamada. Não é de Ismael que eu estou falando. Eu estou falando de um filho. E aí Deus vai se fazer mais claro ainda. Deus fala assim, vou dar um filho para ela e o nome dele será Isaque. Então Deus tem que ir um pouco mais fundo com Abraão. Certo? Eu estou te dando agora até o nome. Então no momento de restauração, Deus vai ter que falar coisas muito claras para você. A mudança do seu nome, a mudança da sua identidade, a mudança do seu nome que eu digo no sentido espiritual, não é? Deus vai mudar a sua identidade espiritual, a tua identidade natural, de como você age. Deus vai curar o seu físico, Deus vai curar as suas enfermidades para que você volte a ter ânimo outra vez, tá? A tua depressão, a tua infelicidade, Deus vai curar o seu físico. E depois Deus vai seguir uma promessa para você. Agora eu vou começar a te abençoar, porque você está curado mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Agora você está apto. Tá? Você é um príncipe, você é uma princesa diante de mim, já te vesti, já te lavei, já te limpei, já te curei, já coloquei o anel na sua mão, já estabeleci uma aliança com você de paternidade, sou o teu pai, vocês são os meus filhos, agora vai vir a bênção. E a bênção foi muito clara, darei para você um filho, o nome dele será Isaque, farei com ele uma aliança perpétua de descendência até os dias de hoje. Apesar dessas guerras que vocês estão vendo aí, não pensem que Israel será aniquilado, porque existe aqui na Torá bênçãos perpétuas, alianças perpétuas da parte de Deus
para com Israel, certo? Ora, Deus também vai ser específico com você. E ele disse assim para Abraão: ora, mas também, Abraão, eu estou te entendendo, natural que você pense assim. Não se preocupe, eu não sou injusto. Não sou injusto. A minha balança pesa dos dois lados. Eu sei que você já tem um filho com Agar, que se chama Ismael. Eu ouvi Ismael, porque provavelmente Ismael conversava com Deus, não é? Claro que conversava com Deus, porque Abraão conversava com Deus, então o filho dele também. Então, veja bem, ele disse assim, eu ouvi Ismael. O que Ismael falou para Deus? Dá para perceber alguma coisa pela resposta de Deus. Porque Deus vai falar assim, eu ouvi Ismael e eu o abençoei, eu o tornei fértil, no sentido de que ele teria muitos filhos, forte, lhe darei muitos descendentes, será pai de 12 príncipes, assim como Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó foi pai de 12 príncipes, que são as 12 tribos de Israel. Ele também deu para Ismael uma descendência de 12 príncipes. Ismael, pai dos árabes. E você está vendo aí a bênção financeira dos árabes, aí na Arábia Saudita, aí em outros países aí de linhagem muçulmana, financeiramente, não é? Ele também deu uma bênção, uma descendência para Ismael, certo? Veja bem, farei dele uma grande nação, olha aí, no mundo, certo? E mais a minha aliança perpétua será com Isaac, a quem Sara dará luz neste período, no ano que vem. Então Deus, quando ele envia Yeshua para falar com Abraão, Yeshua aparece num tempo determinado. Aqui, não sei se era inverno, primavera, provavelmente verão, ok? Ele diz assim, nesse mesmo tempo, nessa mesma estação em que eu estou falando com você, nesta mesma estação, então ele deu um período X, um período estabelecido para Abraão. Nesta mesma estação em que eu estou aparecendo, ela dará à luz um filho daqui a um ano. A gestação são 9 meses, certo? Então, provavelmente, teria um período aí de preparação física, de cura física, que Deus prepararia o corpo de Sara, certo? E depois Sara engravidaria, e daí 9 meses ela teria o filho. E ao nascer esse filho, certo? Teria completado o período de um ano, da data em que Yeshua aparece para ele, até a data do nascimento de Isaac. Ok? Então veja, bênçãos específicas. No seu processo de restauração, quando entrar nas questões aqui financeiras, quando entrar nas questões profissionais, na questão do talento, de se levantar de lugares, de mudanças geográficas e físicas, Deus vai trazer palavras muito específicas para você. Porque como você vai sair de um processo de muito baixa estima, um processo de muitos estigmas, um processo de muitas perdas, de muitos traumas, Deus vai começar a trabalhar com você aspectos muito claros da restauração, para que você comece a enxergar no seu cenário real estes acontecimentos. Então você vai enxergar, você vai saber que você teve uma cura física, você vai saber que você teve uma cura mental, você vai saber que você teve uma cura espiritual. E você vai ver no seu cenário real alterações dos seus talentos, o ressuscitar dos seus talentos, a concepção dos seus projetos, a concretização dos seus sonhos, sonhos que vão se tornar realidades, porque o prazer de Deus é fazer isso, mas Deus não vai fazer assim de uma vez. Em alguns aspectos, algumas coisas ele traz de uma vez que é necessário, mas por uma cura física, ele vai fazer de repente um milagre imediato. Mas se você está com um câncer em estágio avançado, debilitado num leito, Deus vem e cura você. Você, claro, não vai sair pulando da cama. Você vai passar por um processo de restabelecimento, de restauração, de força física, de alimentação, até voltar ao teu estado natural. Entende? Nos processos de restauração de Deus é da mesma forma. Você também começa a passar por estágios de restauração, para que você vá angariando força, credibilidade, a sua fé vai sendo trabalhada, a sua fé vai sendo aumentada,
e você vai vendo na prática as coisas acontecerem, tá? Mas no processo de restauração, tem aqui um aspecto que eu quero tratar: os argumentos humanos, um tipo de oposição e um tipo de dúvida que nós colocamos diante de Deus. Então, quando Yeshua anuncia para Abraão sobre a gravidez, sobre o filho, o que ele vai fazer? Um tipo de argumentação na mente dele, uma oposição à fala de Deus, um tipo de oposição de dúvida humana, argumentos humanos. Ele deve estar falando de Ismael. Ele começa a argumentar e colocar palavras dele, onde Deus não colocou palavras. Palavras que não saíram da boca de Deus, palavras que não foram direcionadas por Deus, mas que saíram da boca do homem, da concepção do coração do homem. E nós colocamos argumentos diante de Deus. Por que vai ser isso? Deus fala assim para você: olha, você passará num concurso daqui a um ano. Como é que vai ser isso, né? Porque eu passar num concurso tão difícil desse, quem sou eu para passar num concurso? Acho que Deus falou de algum concurso menorzinho, não é? Não, você quer ser um juiz, uma juíza, e Deus assim: você será isso, porque eu te darei isso, você será aprovado nesse concurso. Você pensa: né? Tudo bem, eu fiz direito, mas nossa, acho que eu não sou para tanto, acho que é demais para mim. Eu acho que essa palavra profética que aquela irmã, que aquele irmão, aquele profeta de Deus me entregou, eu acho que pode ter sido do coração dele, eu acho que vou passar num concurso, mas talvez assim num concurso menor, né? Talvez para técnico judiciário, para analista judiciário, não para juiz, não é? Não estou depreciando o cargo de técnico nem de analista. O que eu estou falando é que você quer ser um juiz, você não quer ser um técnico. Tem pessoas que querem ser apenas técnicos, então que seja. Não estou depreciando, vocês estão me entendendo, certo? Eu estou dizendo que nós colocamos dúvidas nos projetos e nos sonhos que nós queremos para nós. Quando Deus confirma o projeto, quando Deus confirma o sonho, somos nós o nosso próprio impedimento. Nós somos o nosso próprio impedimento. Nós começamos a argumentar com Deus. E Deus tem que vir e quebrar Abraão. Aí tem que dar o nome do filho. Não, é Isaac. Então Deus vai ter que levantar novamente pessoas para restaurar o teu ânimo, a tua fé. Não, eu estou dizendo que você vai ser isso, como você me pediu. Certo? Aí vem a proposta humana versus a proposta de Deus. Os argumentos de Deus podem ser difíceis por causa da nossa oposição. Então, quando Deus traz uma revelação de futuro para você, uma revelação de restauração, quando Deus traz um projeto de vida para você, os argumentos de Deus, a proposta de Deus, a profecia de Deus, o cenário que Deus está mostrando, pode ser demais para você. Pode ser difícil para a sua mente conceber, para o seu coração aceitar, para o seu espírito acreditar, para a sua fé alcançar. Por isso que algumas coisas que já eram para ter chegado na tua vida não chegam, por causa da argumentação que você tem daquilo que Deus já falou. Então você coloca impedimentos no agir de Deus. Não que Deus possa ser impedido. Deus não é impedido por ninguém. É você que se impede a si mesmo. É você que se atrapalha. Então aquilo fica retido porque você está argumentando com Deus. E enquanto você argumenta com Deus, fica difícil para você. Porque a Bíblia diz aqui que Jesus ensinou: seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque o falar de Deus é sim, sim e não, não. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. Mas se Deus disse sim, você fica argumentando com o não. Se Deus diz não, você fica argumentando com o sim. Então você se opõe à palavra que Deus está trazendo para você. E você levanta muros de impedimento naquilo que Deus quer te dar. Você levanta muros de impedimento no seu caminho. Você não consegue caminhar porque você fica levantando muros de impedimento no seu caminho. Entendeu? Por isso que o processo de restauração, nós temos que estar muito atentos e muito antenados com Deus, muito conectados com Deus no nosso processo de restauração, para ouvirmos a voz de Deus. Porque além das vozes externas que são opostas à voz de Deus, nós temos a nossa própria voz. Nós temos a nossa própria voz interna que se opõe ao agir de Deus. Ok? O propósito de Deus não pode ser interrompido e a mudança de cenário vem com data certa. É isso que eu estava dizendo. Deus, ele não pode ser impedido. O propósito que Deus tem na sua vida, ele quer cumprir. Porém,
você se opõe ao propósito. Você cria dificuldades no propósito. E ele pode retardar. Vai acontecer, mas pode retardar, entendeu? Aquilo que era para este ano, fica para o ano que vem. E aí Deus colocou aqui uma data certa. Neste mesmo período, daqui 1 ano, Isaac terá nascido. Ora, Deus colocou uma data certa para Abraão. Por que Deus fez isso? Porque Deus precisava restaurar a mente de Abraão, a fé de Abraão, a mentalidade de Abraão, a esperança de Abraão. Deus precisou escancarar o cenário para Abraão, para que Abraão pudesse enxergar este cenário do início, do meio e do fim, sem ficar agora levantando argumentos contra Deus e com o propósito que Deus quer para a tua vida e com aquilo que você também quer ser perante Deus e no mundo. Porque toda pessoa que nasce com um propósito da parte de Deus. Ninguém nasce para ser nada, ninguém nasce em vão nesse mundo. Nós nos tornamos inúteis e nós nos tornamos em vãos neste mundo, mas todos nascem com um propósito. Então a palavra de hoje eu quero deixar para você é esta palavra de restauração, mudança na sua identidade, mudança no seu espírito, mudança na sua mentalidade, mudança no teu físico, mudança nos seus talentos, não que mudança no sentido que vai acabar, mas às vezes você pensa que você tem um determinado talento, você sufoca ele e começa uma outra coisa achando que está lá, quando não está lá, está aqui. Então Deus vai ressuscitar o seu talento, restauração do seu talento, restauração do seu ânimo, da sua imagem, da sua credibilidade, da sua palavra, da sua postura. E depois as bênçãos começam a vir e Deus vai te dar data certa. Olha, daqui tantos meses acontecerá isso com você. Daqui 1 ano você receberá isso da minha parte. E quando Deus trouxer para você, por parte dos seus profetas, sejam pelos profetas, seja diretamente pela palavra, seja uma revelação por sonho, seja uma manifestação sobrenatural de Deus diretamente com você. Deus tem inúmeras maneiras de falar com os seres humanos. Ele pode usar até um passarinho para falar com um ser humano. Então, de qualquer maneira, não importa, essa experiência vai ser sua, pessoal. Aquela experiência que você vai ter com Deus, Deus vai te dar uma data certa. E quando Deus estabelecer para você um parâmetro, uma mudança de cenário, um cenário de futuro, quando Deus trouxer para você as informações que você necessita, e quando Deus te der data certa, o que você vai fazer? Você vai orar e agir, orar e agir. Deus me diz que daqui 1 ano eu estarei em tal lugar, então eu vou começar a me preparar para estar naquele lugar daqui 1 ano. Entendeu como é que é? Você vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua. Deus disse para Abraão, você não vai mais chamar Sarai de Sarai, você vai chamar ela de Sará. E Abraão fez isso. Ele disse, você vai ter um filho com 100 anos, tá bom, então o Senhor falou, vai ser Isaac. Quando o filho nasceu, ele colocou o nome de Isaac, ele fez a parte dele. Ele disse assim, eu darei uma bênção. Abraão acreditou e trabalhou em cima dessa bênção. Abraão trabalhou a fortuna dele, Abraão deixou herança para Ismael, Abraão deixou herança para Isaac. Ele foi trabalhando o propósito de Deus na terra. E Deus foi respaldando Abraão. Deus foi respaldando Abraão. Então, que a palavra de hoje seja uma palavra de restauração na sua vida, que você medite sobre essa palavra hoje, que você estude aqui o capítulo 17 do livro de Gênesis e que você possa deixar Deus agir na sua vida. E que você suporte o seu processo de restauração, que você tenha paciência, porque Deus vai restaurar uma coisa de cada vez, até você chegar no ponto da preparação, no ponto em que você está preparado e pronto para assumir tudo aquilo que Deus disse para você sobre o cenário que Ele quer te dar. Que Deus te abençoe, restauração já. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.